Riqueza não tem absolutamente nada a ver com quanto dinheiro você ganha. Nada. Conheci zeladores que se aposentaram milionários e médicos que morreram falidos. A diferença não era o salário, mas a relação deles com o dinheiro em si. A maioria das pessoas pensa sobre dinheiro de forma inversa. Concentram-se no lado da receita da equação, ignorando completamente o lado das despesas. E é exatamente por isso que permanecem presas. Você pode ganhar $100.000 por ano e ser mais pobre do que alguém que ganha 30 mil. Como? Porque a riqueza não se mede pelo que entra, mas pelo que fica. Os ricos entendem algo que escapa à maioria das pessoas. Seus gastos com estilo de vida não são um reflexo do seu sucesso, mas sim das suas prioridades. E se sua prioridade é parecer bem-sucedido em vez de ser bem-sucedido, você sempre vai perder. Aprendi isso observando meu próprio pai, que ganhava bem, mas gastava cada centavo tentando manter as aparências. Ele morreu sem nada além de dívidas e arrependimento. Eis o que mudou tudo para mim. Comecei a tratar cada dólar como se fosse uma semente. Você pode comer a semente hoje e saciar sua fome, ou pode plantá-la e se alimentar por muitos anos. A maioria das pessoas come suas sementes porque não suporta o desconforto da gratificação adiada. Elas querem o carro, as roupas, as férias, e querem tudo isso agora. Mas a riqueza exige que você pense diferente. Quando compro algo, não penso apenas no preço. Penso no custo de oportunidade. Aquele café de $5 não custa apenas $5. Custa os $25 que esses $5 poderiam se tornar se investidos corretamente ao longo de 10 anos. Aquele jantar caro não custa apenas $200. Custa o crescimento composto que $200 poderiam gerar ao longo de 2 décadas. Não se trata de ser pão duro ou viver miseravelmente. Trata-se de ser intencional em cada decisão financeira. Pessoas ricas compram luxo, mas com os lucros de seus investimentos, não com dinheiro que deveria estar crescendo. Pessoas pobres compram luxo com dinheiro que não têm, usando crédito e empréstimos que, na verdade, as tornam mais pobres a cada compra. A segunda verdade é ainda mais incômoda. Seu maior inimigo não é a economia, a inflação ou a falta de oportunidades. Seu maior inimigo é sua própria impaciência. Já vi mais fortunas serem destruídas pela impaciência do que por qualquer fator externo. Pessoas que não conseguem esperar, que precisam de resultados imediatos, que pulam de estratégia em estratégia, sempre acabam sem nada. Juros compostos são a força mais poderosa do universo, mas só funcionam se você der tempo a eles. E tempo é exatamente o que pessoas impacientes se recusam a dar. Elas querem que seu dinheiro dobre em 1 ano, não em 7 anos. Elas querem se aposentar ricas em 5 anos, não em 25. Essa impaciência as torna vulneráveis a qualquer esquema de enriquecimento rápido, a qualquer dica quente sobre ações, a qualquer promessa de dinheiro fácil. Fiz fortuna sendo chato. Enquanto outros perseguiam as últimas tendências, eu comprava empresas sólidas e as mantinha por décadas. Enquanto outros entravam em pânico durante as quedas do mercado, eu comprava mais ações a preços mais baixos. Enquanto outros comemoravam quando suas ações subiam e vendiam para garantir os lucros, eu simplesmente continuei segurando e comprando mais. A matemática da paciência é simples, mas poderosa. $1 investido aos 25 anos se torna $64 aos 65, com um retorno anual de 10%. Mas esse mesmo dólar investido aos 35 só se torna $28 aos 65. Esses 10 anos de atraso custam mais da metade do seu patrimônio potencial. No entanto, a maioria das pessoas só começa a investir seriamente aos 40 ou 50 anos e depois se pergunta por que não consegue acumular um patrimônio significativo. Paciência não se trata apenas de investir, trata-se de tudo. Paciência significa comprar um carro usado enquanto você acumula riqueza, em vez de financiar um novo. Paciência significa morar em uma casa menor enquanto acumula patrimônio.
em vez de correr atrás da maior hipoteca possível. Paciência significa dizer não aos prazeres imediatos para poder dizer sim à segurança a longo prazo. A terceira verdade é a mais perigosa para o seu ego. Você provavelmente não sabe tanto sobre dinheiro quanto pensa. Na verdade, quanto mais confiante você se sente em relação ao seu conhecimento financeiro, maior a probabilidade de cometer erros caros. Já vi esse padrão se repetir milhares de vezes. As pessoas leem alguns livros, assistem a alguns vídeos, talvez façam um curso e, de repente, acham que são especialistas prontos para superar o mercado. A verdadeira sabedoria financeira vem da compreensão do que você não sabe e do respeito à complexidade dos mercados e da economia. Vem do estudo não apenas das histórias de sucesso, mas também dos fracassos. Vem do aprendizado sobre psicologia comportamental e da compreensão de como as emoções influenciam as decisões financeiras. Mais importante ainda, vem da aceitação de que enriquecer lentamente é a única maneira confiável de enriquecer. Os investidores mais inteligentes que conheço são os mais humildes. Eles entendem que os mercados são imprevisíveis, que o desempenho passado não garante resultados futuros e que o excesso de confiança pode destruir anos de ganhos em questão de meses. Eles se concentram no que podem controlar: suas despesas, sua taxa de poupança, seu cronograma de investimentos e suas reações emocionais à volatilidade do mercado. É por isso que sempre recomendei fundos de índice para a maioria das pessoas. Não porque sejam empolgantes ou porque vão te deixar rico da noite para o dia, mas porque são tediosos e confiáveis. Eles eliminam a tentação de tentar cronometrar o mercado ou escolher vencedores individuais. Eles forçam você a aceitar retornos médios, que com o tempo se transformam em resultados extraordinários graças ao poder da composição. Mas aqui está a questão sobre essas três verdades. Conhecê-las intelectualmente não vale nada. Você pode entender cada palavra que eu disse e ainda assim acabar falido se não mudar seu comportamento. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento, e a maioria das pessoas trata a educação financeira como entretenimento e não como um projeto para a mudança. A verdadeira questão não é se você entende esses princípios. A verdadeira questão é se você está disposto a segui-los, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando seus amigos acharem que você está sendo conservador demais, mesmo quando você sentir que está perdendo toda a diversão que todo mundo parece estar tendo. Porque aqui está o que aprendi depois de 7 décadas observando o dinheiro ir e vir. As pessoas que parecem ricas hoje geralmente são as que serão pobres amanhã. E as pessoas que vivem modestamente hoje geralmente são as que serão ricas amanhã. A escolha é inteiramente sua, mas você não pode fazer pela metade. Então, o que acontece quando você realmente decide implementar essas 3 verdades? O que acontece quando você para de inventar desculpas e começa a fazer escolhas diferentes? Vou te dizer exatamente o que acontece, porque já vi isso acontecer centenas de vezes com pessoas que levaram isso a sério. O primeiro mês é brutal. Seus amigos vão achar que você perdeu a cabeça quando começar a recusar jantares caros e viagens de fim de semana. Sua família pode questionar por que você está tão focado em cada compra. Você vai sentir que está perdendo alguma coisa enquanto todos os outros estão aproveitando ao máximo. Esse desconforto é normal e é exatamente o motivo pelo qual a maioria das pessoas desiste antes de ver resultados. Mas se você persistir nesse primeiro mês, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a ver o dinheiro de forma diferente. Em vez de ver seu salário como algo para gastar, você começa a vê-lo como uma ferramenta para construir algo maior. Essas pequenas quantias que você está economizando e investindo não parecem significativas à primeira vista, mas representam algo muito mais poderoso. A prova de que você pode controlar seu destino financeiro. Lembro-me claramente da minha própria transformação. Depois de implementar esses princípios,
vi meus primeiros $100 crescerem para 500 e depois para 1.000. Não era a quantia que me empolgava, mas sim a percepção de que havia me libertado do ciclo que mantém a maioria das pessoas presas a vida toda. Eu não estava mais trabalhando apenas para pagar contas e comprar coisas. Eu estava trabalhando para construir riqueza. O segundo mês é onde a verdadeira mágica começa. Seus novos hábitos se tornam mais fáceis de manter porque você começa a ver resultados concretos. Aquele fundo de emergência que você começou a construir lhe dá uma sensação de segurança que você nunca sentiu antes. Esses investimentos, mesmo que pequenos, representam sua aposta no seu próprio futuro. Você para de se sentir privado e começa a se sentir empoderado. No terceiro mês, algo incrível acontece com sua mentalidade. Você percebe que cada decisão financeira que toma está te levando em direção à liberdade ou à dependência. Não há ponto neutro. Aquele café caro pode parecer inofensivo, mas agora você entende que ele faz parte de um padrão que ou constrói riqueza ou a destrói. Essa clareza se torna seu superpoder. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre a construção de riqueza. Não se trata do dinheiro em si. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que toma decisões que criam riqueza. Pessoas ricas não ficam ricas e depois começam a fazer escolhas financeiras inteligentes. Elas fazem escolhas financeiras inteligentes e depois enriquecem naturalmente. A transformação não é apenas financeira, é psicológica. Quando você tem dinheiro guardado e investido, você negocia com força. Você consegue se livrar de negócios ruins porque não está desesperado. Você consegue correr riscos calculados porque tem uma rede de segurança. Você consegue dormir em paz porque não está vivendo de salário em salário. Mas aqui está a parte que pode te surpreender. O mais difícil não é aprender esses princípios, nem mesmo colocá-los em prática inicialmente. O mais difícil é manter o compromisso quando tudo ao seu redor está puxando na direção oposta. Toda a nossa cultura é projetada para fazer você gastar, consumir e permanecer endividado. As mensagens de marketing constantemente dizem que você merece luxo agora, que a vida é curta, que você deve se presentear. É aqui que o caráter se torna mais importante do que o conhecimento. Qualquer um pode entender os juros compostos, mas é preciso caráter para viver abaixo das suas posses por décadas. Qualquer um consegue ver a lógica em evitar dívidas, mas é preciso caráter para dirigir um carro antigo enquanto acumula riqueza. Qualquer um pode reconhecer o poder da paciência, mas é preciso caráter para ver os outros aparentemente enriquecerem rápido enquanto você se apega ao seu plano tedioso e confiável. Cometi todos os erros imagináveis com dinheiro. Corro atrás de ações em alta, comprei coisas que não podia pagar, tentei prever o mercado. Esses erros me ensinaram que não existem atalhos para a verdadeira riqueza. O caminho é simples, mas não fácil, e os maiores obstáculos são sempre internos. As pessoas que alcançam o sucesso com esses princípios compartilham uma característica em comum: estão dispostas a serem compreendidas. Sentem-se confortáveis em parecerem mesquinhas para quem está falido. Aceitam bem que os outros pensem que estão perdendo a vida, enquanto, na verdade, estão garantindo o futuro. Entendem que o sacrifício temporário leva à liberdade permanente. Se você leva a sério a mudança da sua realidade financeira, comece hoje mesmo com uma ação simples. Calcule exatamente quanto dinheiro você gastou no mês passado com coisas que realmente não precisava. Não queria, precisava. Esse número provavelmente vai te chocar, e deveria. Esse é o seu vazamento de riqueza, e resolvê-lo é o primeiro passo para construir prosperidade de verdade. Então, comprometa-se a reduzir esses gastos desnecessários em apenas 20% este mês. Pegue esse dinheiro e coloque-o em algum lugar de difícil acesso. Abra uma conta poupança separada ou crie uma conta de investimento. Automatize isso para que você não precise depender da força de vontade todos os meses. Mais importante ainda, entenda que não se trata de viver como um monge ou nunca se divertir.
trata-se de ser intencional com seu dinheiro, em vez de deixá-lo escapar inconscientemente. Trata-se de comprar sua liberdade, em vez de comprar mais coisas que você não precisa. Essas 3 verdades que compartilhei com vocês não são teorias ou conceitos para debater durante o jantar. São princípios testados em batalha que criaram mais milionários do que qualquer outra estratégia que eu conheça. Mas conhecê-los e vivê-los são 2 coisas completamente diferentes. E é nessa lacuna que os sonhos financeiros da maioria das pessoas morrem. A realidade desconfortável é que sua situação financeira atual é o resultado direto de todas as decisões financeiras que você tomou até agora. Não do seu chefe, nem da economia, nem do seu passado. Você. E embora isso possa doer, também é a verdade mais libertadora que você já ouviu. Porque significa que você tem controle total sobre o que acontece a seguir. Vi pessoas transformarem toda a sua trajetória financeira em 30 dias, simplesmente decidindo parar de mentir para si mesmas sobre dinheiro. Pararam de fingir que seus hábitos de consumo eram normais, que suas dívidas eram administráveis, que começariam a investir no ano seguinte, quando as coisas ficassem mais fáceis. Elas se encararam no espelho e decidiram que já era o suficiente. A beleza desses princípios está na simplicidade. Você não precisa de um diploma em finanças, softwares complexos ou conhecimento especializado. Você precisa de disciplina, paciência e coragem para viver de forma diferente de todos ao seu redor. Você precisa se sentir confortável sendo a pessoa que diz não quando os outros dizem sim, que poupa quando os outros gastam, que investe quando os outros consomem. Mas aqui está o que ninguém lhe conta sobre construir riqueza. Fica mais fácil com o tempo. Aquele primeiro mês cortando despesas e vivendo abaixo das suas possibilidades parece um castigo. No 6º mês, parece senso comum. No 2º ano, você não consegue imaginar viver de outra forma, porque já experimentou a segurança financeira e nada se compara. O efeito composto atua em todas as direções. Maus hábitos financeiros se acumulam em dívidas, estresse e limitações. Bons hábitos financeiros se acumulam em riqueza, liberdade e oportunidades. A escolha que você faz hoje determina o caminho que você seguirá. E a beleza dos juros compostos é que eles não se importam com seus erros do passado. Eles só se importam com o que você fará daqui para frente. Sua transformação começa no momento em que você decide que parecer rico é menos importante do que ser rico. No momento em que você escolhe a gratificação adiada em vez da satisfação instantânea. No momento em que você percebe que cada centavo que você não gasta levianamente é um centavo que pode trabalhar a seu favor, e não contra você. Estes não são apenas princípios financeiros, são princípios de vida. Eles ensinam que você tem mais controle sobre as suas circunstâncias do que imagina. Mostram que pequenas ações consistentes criam resultados extraordinários ao longo do tempo. Provam que o caminho tedioso e disciplinado é, na verdade, o mais emocionante, porque leva à liberdade genuína. Então, aqui está o meu desafio para você. Escolha uma destas 3 verdades e comprometa-se a vivê-la pelos próximos 30 dias. Não perfeitamente, mas consistentemente. Acompanhe seu progresso, avalie seus resultados e observe como uma simples mudança começa a transformar completamente sua relação com o dinheiro. O caminho para a riqueza não é complicado, mas exige que você pense e haja de forma diferente da maioria das pessoas ao seu redor. E se você estiver disposto a fazer o que os outros não fazem, eventualmente terá o que os outros não podem. A questão não é se esses princípios funcionam. A questão é se você os colocará em prática. Seu eu futuro está contando com a decisão que você tomar agora.